Bom dia, irmãos. Quando eu estava perto de casar, me convidaram para aconselhar um casal. Falei, tipo, eu não sou casada. E aí o Edilson me convidou para dar aula na EBD sobre consagrando os filhos a Deus. Eu falei, mas está na incubadora ainda, né? Tá aqui. Mas eu creio que nós temos que sempre estar abertos àquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Muitas vezes nós falamos sim para várias coisas e para as coisas do Senhor. Então eu falei, ok, vou orar, coloquei diante de Deus, estudei e eu espero que... Vamos lá, vamos aprender um pouco do que diz a palavra de Deus, dos exemplos. E a minha oração é que tudo que eu vou falar com os irmãos, Deus me dê sabedoria para criar o Mateus dessa forma. Nós temos orado pela vida do Mateus desde alguns anos atrás. Vamos ter filho? Vamos. Então vamos começar agora a orar. Vamos orar pelo Mateus, pelo coração dele, para que ele sirva ao Senhor, pela futura esposa, pela futura família. E nós desejamos muitas coisas para o nosso filho. Que ele seja um piloto, o pai queria ser piloto, ou que ele seja um médico, eu trabalho na área da saúde, e que ele seja um monte de coisas, mas a coisa que nós mais desejamos para o nosso filho é que ele tenha um coração voltado para o nosso Deus, porque isso é eterno. Amém? Vamos consagrando os filhos a Deus. Solta o vídeo para a gente. Como vamos falar de filhos, vamos ver um vídeo. Esta é a história de um profeta e o seu nome é Samuel. No tempo em que ele era criança como eu, Deus lhe chamou de madrugada na maior escuridão. Ele pensou que fosse alguma assombração. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. Ele acordou meio assustado e o cabelo lá no céu, mas era obediente o jovem Samuel. Pulou da cama e num minuto disse a Deus com todo amor: pode falar, estou ouvindo, meu Senhor. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. Se numa noite acontecer, você dormindo pra valer, ouvir a voz de Deus, não vá se esconder. Fantasma mesmo não existe, abra logo o coração. Quem sabe Deus tem pra você uma missão. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. O cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. Eu aprendi essa música com meu sobrinho, de 2 anos e meio. Ele estava cantando, fantasma mesmo. O que você está cantando de fantasma? Fantasma? Que história é essa de fantasma, Caleb? Ele, não, tia, é do profeta, do Samuel.
fantasma não existe, não, era Deus que estava falando com ele. E aí ele me contou a história inteira. E eu, 2 anos e meio ele tinha. Então, quem foi Samuel? Quem lembra? Filho de Ana. Vamos falar da dona Ana daqui a pouco. Mas foi o último profeta de Israel. Alguém que foi importante? Muito importante, muito importante. E qual foi a história do nascimento, então, de Samuel? Ana não podia ter filhos e clamou a Deus lá no templo, chorou. O profeta achou que ela estava meio estranha. Tem uma versão, acho que a nova linguagem de hoje, diz que achou que Ana estava embriagada de cerveja. Uma versão engraçada. E ela clama ao Senhor e o Senhor responde. E então ela consagra o filho a Deus. Ela tem um filho e ele é consagrado ao Senhor. Hoje, quando consagramos os nossos filhos a Deus? No tempo que eu consagrei o Mateus muito bem. Mas a Bíblia fala que Samuel foi desmamado e foi levado ao templo. Isso acontece hoje quando, Monize? Quando que você foi lá se dedicar? Já foi mais tarde, né? Foi bem mais tarde. Eu fui para o seminário, eu tinha 21. Fui com 21 anos para o seminário. Então, essa consagração vai se dedicar integralmente hoje em dia é mais tarde. Mas quando nós realmente podemos começar a consagrar os nossos filhos a Deus? Ana foi a mãe de Samuel, o primeiro grande profeta depois de Moisés. Ana teve um filho excelente, mas ela também foi uma mãe excelente. Representa o ideal da maternidade. Então, ela consagrou. Ela queria um filho, desejava um filho, e ela não desejava um filho de qualquer jeito. Ela desejava um filho para consagrar ao Senhor. Eu quero ter um filho, o Senhor, e consagrou. E fruto disso foi uma criança abençoada, um servo do Senhor abençoado. E o que a Bíblia fala sobre consagração aos filhos? Agora eu vou precisar de ajuda. Tem alguém que leia bastante. Isso. Quem pode ler? Esse? Muito obrigada, meu irmão. Aqui. Isso. O primeiro. Deuteronômio 11. Gravai, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente. Atai-a como um sinal em vossas mãos e afixai-a nas vossas testas, como memorando entre vossos olhos. Pode continuar. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Tu os escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é um dos textos que mais marcou a minha adolescência. Quando eu era adolescente, nós tivemos um período na igreja que eu participava de estudos sobre criando os filhos à maneira de Deus, e todo mundo participava, e nós tínhamos que decorar um versículo sobre consagração à família a Deus. E eu lembro de falando, e de manhã, e no caminho, e todo dia nós ficamos um ano inteiro na EBD repetindo esses versículos. Então, a Bíblia nos ensina como? Atai nas nossas testas, no umbral, na nossa porta, durante o caminho. Está levando para a escola? Vamos lá. Oh, que lindo que o Senhor fez. Está fazendo almoço? Está fazendo qualquer coisa? Consagrar ao nosso Deus. Vamos lá? Nosso ajudante do dia. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. Isso. Esse foi, antes desse versículo de Efésios 6:4, foi o primeiro versículo que eu aprendi. Lá em casa, minha mãe ensinou assim, a gente nasceu, né, ia dormir, vamos ler junto a Bíblia, o que diz? Efésios 6:1 e 2. Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e viva longos anos sobre a face da terra. E quando a gente cresceu mais um pouco, meu irmão mais velho começou a questionar minha mãe: e vocês? Aí ela falou: então tá, por que eu ensino isso para vocês? Por conta desse versículo. Então, eu lembro quando minha mãe ia nos corrigir, ela falava assim: por que vocês aprontaram tal coisa? O que diz a Bíblia? Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, não sei, era antes do resto da bronca, tinha que falar o versículo. E nós crescemos e ouvindo a palavra do Senhor. Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. E vamos lá, a Bíblia diz mais. Tem um monte de versículos, vamos no Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Esse talvez seja o que nós mais escutamos todos os dias e fica na nossa mente. Ensina o caminho, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Eu ouvi um estudo uma vez bem interessante, falando que o caminho não vai desviar da criança. Um teólogo na faculdade teológica falando: ainda que ele esteja dando uma volta por aí perdido, o caminho, o Espírito Santo está lá: olha, você não é daqui. Então, mas isso depende de quem? De nós ensinarmos. Quando eu estava preparando esse estudo, eu falei: nossa, mas o estudo é voltado para as mães. Mas nós somos como casal, não é? Então, para os pais, para todos nós, como educadores dos nossos filhos. Eu gosto muito desse casal, meus tios. Esses são os netos. E ela, todo dia que ela encontra a gente, ela fala assim: você já pediu sabedoria a Deus hoje? Quando eu a conheci, eu achava assim, eu falei: o que essa mulher está falando? Ela falava assim: você já pediu sabedoria ao Senhor hoje? Porque nós temos que pedir sabedoria ao Senhor em todo o tempo. Porque o Senhor não nega a sabedoria a quem pede, não. Nós temos que pedir sabedoria. E agora que eu estou grávida, ela falou: você está pedindo sabedoria para criar o Mateus? Tem que pedir sabedoria todo dia. Lá em casa é assim, ela disse: a gente acorda e vai orar, a gente consagra o dia ao Senhor, clama ao Senhor, e no final a gente pede: Senhor, nos dê sabedoria. Porque se a gente não tiver sabedoria, a gente queima o arroz. As aplicações são ótimas. A gente queima o arroz, passa no caminho errado, levando as crianças para a escola, xinga a pessoa do carro ao lado. Então, tem que pedir sabedoria o tempo inteiro. E sábado passado, eu estava junto com ela num casamento, e aí ela estava falando sobre educação de filho, dos netos e tudo. E ela estava falando, aí eu falei: eu vou falar na EBD sobre consagrando os filhos a Deus. Ela falou: pois fale, para todo mundo pedir sabedoria, porque é o que a Bíblia fala. E eu fiquei pensando, eu falei: realmente, vamos colocar isso lá. Por quê? Porque eles são um exemplo de pais. Duas pessoas consagradas ao Senhor. Duas pessoas que, se vocês conhecerem e olharem a vida dos dois, os dois se dedicaram em trazer os filhos, ensinarem dentro de casa, em ter exemplo, o bom falar, o bom andar, o bom caminhar na palavra do Senhor. E eles têm 3 filhos. Os 3 têm ministério na igreja, um é vice-presidente da igreja, e são todos dedicados ao Senhor. E os netos já estão no mesmo caminho. Então, são bons exemplos. E a Bíblia diz sobre pedir sabedoria ao nosso Deus. Agora, se nós não educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, o mundo tem um caminho já prontinho. Né? Não precisa nem de dedicar muito tempo, não. O mundo já está prontinho, o caminho para ensinar os nossos filhos. E como? O que está sendo falado? O que está sendo ensinado por aí? E nós vamos ver um pouquinho sobre isso.
A Bíblia nos ensina, então, sobre consagrar de manhã, de tarde, de noite, no nosso falar, de não vivermos com ira, de não vivermos, pais, irados, antes ensinarmos a palavra do nosso Deus, ensinar o caminho de forma tão profunda que a criança, quando cresce, não esqueça desse caminho. Mas se nós não ensinarmos, o mundo já tem. Isso foi muito fácil. Eu digitei na internet, sai coisas perigosas para a criança, e fez vum, a um monte de coisas. O primeiro são comunidades do WhatsApp, que induzem as crianças a depressão e transtornos alimentares. O Proana e Mia, dieta extrema. Essa semana você vai tomar só água e no final do dia você vai comer um tomate. Está ensinando. Está lá ensinando as crianças. Comunidade pró-suicídio. Comunidade pró-vigorexia. Alguém já ouviu falar disso? Tem as psicólogas ali, vamos saber. Vamos fazer exercício, porque você tem que ser forte, o culto ao corpo, você tem que ser sarado, você tem que ser bom, você tem que ser isso e aquilo, e as crianças entrando nesse mundo de que precisam ser um padrão que não é o padrão bíblico. E aí, eu coloquei ali, crianças muito pequenas não devem usar eletrônicos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Cuidado, irmãos, com eletrônicos e crianças. Eu trabalho com crianças, bastante crianças, e eu tenho visto crianças de 2, 3 anos completamente viciadas em joguinhos. Joguinho que você baixa lá e que num primeiro momento parece não ter nenhum problema. Mas se você vai olhando os conceitos, até esses mesmos conceitos, tem coisas para criança de 2 e 3 anos, joguinhos, que bombardeiam a cabeça da criança. Esses dias eu estava com uma criança de 3 anos, e eu estava falando sobre a importância da mastigação, que é o meu trabalho, desenvolvendo mastigação, e mamãe me disse, não, ela não quer comer porque ela se acha gorda. Porque no joguinho que ela está vendo, está dizendo que, pelo padrão do desenho do corpo dela, e aí ensina a criança, vai lá no espelho e se olha, que ela está gorda. E onde nós estamos, como pais, como tios, como avós, como educadores dos princípios da palavra de Deus para ensinar isso? Então, devemos tomar bastante cuidado. Então, não pense que o joguinho que seu filho está jogando lá pode ser... um joguinho para criança, porque é um desenho, não. Pornografia. Segundo especialista, é muito fácil baixarem fotos do nosso perfil da internet e usarem em sites pornográficos e divulgarem como se aquela fosse vídeo de pedofilia e outras coisas. E aí, nós temos uma grande alerta para nós, como família. Como nós temos agido diante disso? Qual tem sido a nossa atitude? Não, eu não deixo meu filho entrar em sites perigosos. Lá em casa é bloqueado. Mas eu assisto novela que tem padrões de relacionamento e relacionamento sexual. Eu assisto BBB, eu assisto filmes. Mas ele nem está vendo, ele está lá no cantinho. Ele está brincando, nem entende. Eles são umas esponjas, eles estão lendo o nosso ambiente. Então, como nós estamos? O que nós estamos permitindo que entre dentro da nossa casa? Cuidado com não tem nada a ver. Essa frase ficou muito gravada na minha cabeça por conta de eu posso contar esse exemplo bem claro, por conta de um membro da minha família, de uma menina da minha família de 15 anos, na época tinha de 13 para 14 anos, que começou com essas histórias, eu estou conversando com fulano no joguinho. Tem o joguinho e tem o chat lá para conversar. Eu estou conversando. E aí eu questionei a minha tia. Você sabe com quem que ela está conversando? Ai, Laísa, você vê coisa em tudo. Está conversando no joguinho. Eu falei, cuidado, porque para essa menina sair, encontrar alguém e fazer uma besteira,
Isso aí é bem sério. Não, imagina, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver, vocês que são muito radical, não tem nada a ver. Algumas semanas depois, ela liga desesperada para minha mãe, falando que a filha chegou em casa apavorada, porque, conversando lá no chat do joguinho, um amiguinho do joguinho combinou de encontrá-la na beira da praia. Só que chegou lá, o amiguinho tinha 60 anos, estava com um carrão, abriu a porta, queria que ela entrasse, e ela deu tempo de correr, porque estava na praia, correu e foi embora. Eu falei, olha, tá vendo? Não, esse jogo ela não joga mais. Não, tira esse negócio dessa menina, vai fazer outra coisa, vai se dedicar, leva na igreja, tem o grupo de jovens. Ah, não, ela não gosta, e tinha outras coisas legais. Ah, ela gosta, mas esse tempo eu não tenho, porque às vezes eles não gostam de algumas coisas. Mas tem outro que gosta, mas bem na hora que eu não posso, e outras coisas. Bom, final, 16 anos, grávida, mãe. 19 anos, grávida de novo, mãe. Então, vamos tomar bastante cuidado com não tem nada a ver. Cuidado também, irmãos, voltando aqui, o que nós colocamos na internet. Cuidado com o que você coloca, foto que você coloca do seu filho na internet, de uniforme escolar, tomou banho, tira foto da criança, está tomando banho. Algumas coisas parecem tão simples, né? E para a gente, às vezes, é simples, é bonitinho, a criança está brincando lá, ou tomou banho, a gente tira foto. Quantos de nós tem álbuns em casa? Olha a época que estava tomando banho, não sei o quê. Mas as pessoas não têm... Existem pessoas que não têm boas intenções, e nós temos que ter bastante cuidado com isso. Chantagem. Então, tem crianças... a gente posta foto na internet agora e já aparece o nome de quem está. Vocês já prestaram atenção? Você não precisa mais marcar a pessoa, e aparece o nome da pessoa. Então, existem especialistas nisso, de pegarem aquilo e começarem a fazer chantagem através dos joguinhos para a criança. Eu vou te expor, eu vou mostrar você não sei o quê, eu vou falar que você fez tal coisa, e, nesse momento, chantagear a criança e manipular as nossas crianças. Então, devemos ter bastante cuidado. Os grandes especialistas hoje nessa área de infância, e eu tive bastante aula ano passado com uma neurocientista, estava falando sobre os perigos de nós deixarmos as crianças no quarto sozinho com o computador. Computador e criança é para estar em lugar onde eu posso ver. Então, o computador está aqui, eu passo, está aqui, ok. Passo, está aqui. E não trancado num quarto 3, 4, 5, 6, 7 horas, vendo coisas sozinhos. Eles não têm o filtro tão definido quanto nós temos. E não foi ninguém da igreja que falou isso, não. Os neurocientistas estão trabalhando sobre isso. Os neurocientistas estão trabalhando. Então, vamos tomar cuidado com isso. Já falei sobre isso. Violência. Joguinhos que incentivam as crianças a fazerem testes violentos com o próprio corpo. A foto desse menino, ano passado, quem lembra? Que foi fazer uma brincadeira, que era uma aposta e acabou morrendo enforcado. Quem lembra disso? O menino do litoral, né? Foi um negócio extremamente chocante. Então, com bullying, você não consegue, você não é bom. Pega a corda e amarra aqui, não sei o quê. Nanana. E todo mundo que estava no joguinho viu esse menino morrer. Foi um espetáculo para o mundo essa criança morrer. E como nós estamos agindo? Como nós estamos consagrando, então, as nossas crianças, os nossos filhos a Deus? O que nós temos permitido que entre dentro do nosso lar, da nossa casa? Tá. E aí, os princípios malignos que têm nos rodeado. Agora, como diz minha mãe, o que não presta, todo mundo aprende. Tanta coisa boa para a gente copiar do mundo, dos outros países. Agora, o brasileiro resolveu copiar o
Halloween, não, vamos lá, vamos copiar o Halloween. Gente, a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre bruxaria, sobre todos esses conceitos entrarem na nossa casa. E eu tenho visto, com muita tristeza, muitas pessoas com uma dedicação absurda. Eu vou lá no centro da cidade comprar a fantasia, o brinquinho, e a maquiagem, e a roupa para levar meu filho para a festa do Halloween. O Halloween na escola. Então, o que a Bíblia diz? Depois, nós temos que tomar muito cuidado, e eu peço a Deus muita sabedoria nisso, para que lá na frente a gente não olhe para trás e fale, no que eu errei? E a Bíblia está sendo muito clara em algumas coisas. Assim, ensina a criança o caminho. Ensina a criança o caminho. O que a Bíblia fala sobre isso? Muitos pais, muitos de nós, às vezes está, não está chovendo, não sei o quê, como eu citei da minha tia, porque ela me deu liberdade para isso, para eu falar aqui, de trazer o filho, não, mas eu, bem na época, bem na hora do meu descanso, não levo na igreja, não levo nos grupos onde a criança, coisas que são produtivas, coisas que ensinam os princípios da palavra do Senhor, mas nós nos dedicamos para levar em festas que não são princípios malignos. Aí, tira o foco das coisas do Senhor. Nós temos aí a reforma protestante no mesmo dia do Halloween. Todo mundo sabia disso? Ou não? Não, tem gente que não sabia. Então vamos lá, vamos pensar nas bruxas. Esquece o que aconteceu. Esquece o que tem na história, o que nós podemos aprender sobre o Evangelho, sobre o caminho do Evangelho até chegar nos nossos dias. Então, cuidado, o diabo quer cegar a nossa mente, desviar a nossa família. A família, a primeira instituição que o Senhor criou a família. Nos criou para sermos felizes aqui, para proclamarmos a glória dEle, através do que nós somos, através da nossa família, dos nossos filhos. Cuidado para nós não desviarmos o foco. Carnaval. Eita, carnaval. Não, mas não tem nada a ver. A festinha da escola é uma festinha inocente. As crianças vão lá e vão dançar. É a festa da carne, gente. E o que a Bíblia fala sobre isso? Alguém pode ler? Pode me ajudar, Ivan? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Festa da carne. Festa da carne, culto à carne, aos desejos da carne. E de novo, muitos pais evangélicos acordam cedo, não porque tem festa, e vão arrumar os filhos para levar nisso. Eu louvo ao Senhor pela minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito simples, uma mulher que veio lá, retirante da Bahia, para São Paulo, para trabalhar na casa de família. Olha o termo, uma casa de família, quer dizer, a família dela não era família, a casa de família. Veio trabalhar, e minha mãe, quando nós nascemos, nós somos em 4 em casa, com 27 anos minha mãe já tinha 4 filhos, e a minha mãe e o meu pai. Meu pai trabalhava sempre em emprego direto, registrado, e minha mãe vendia cocada. Então, como boa baiana, doceira, fazia essas coisas de trabalho informal. E vendia cocada no tacho. E nós dependíamos daquele dinheiro diariamente. Nós dependíamos daquele dinheiro. Mas minha mãe falava, festa, nós não íamos na escola, em dia de festa de carnaval. Nós não íamos. Não, hoje eu não vou trabalhar. E ela fazia questão de falar, olha, esse mês vai ser mais apertado para a gente fazer tal e tal coisa. Mãe, mas por que? A senhora não vai em tal dia, né, trabalhar? Não vai na sexta-feira trabalhar? Não, porque vai ter festa na escola de vocês. Mãe, mas o que tem? Tem, aí nós sentávamos. E quantas vezes isso aconteceu? Muitas vezes. Nós sentávamos, e o que a Bíblia diz sobre isso? Aí ela falava, não fale mal do seu amiguinho, mas ele não conhece a palavra do Senhor. Nós conhecemos. E o que a Bíblia diz? E ela lia,
e relia o texto, nós vamos ficar em casa, vamos fazer uma coisa gostosa, todo mundo junto. E quantas vezes nós brincávamos junto e nós fazíamos outras coisas, mas nós não íamos. E aí parece bem inocente, né? Olha lá, tem um menininho dançando com a fantasia bonitinha, tem um palhacinho bonitinho, mas tem uma moça lá no fundo, vestida com roupas, né, de cultos que não são cultos ao nosso Deus verdadeiro. Ali no cantinho, tem um rapazinho lá dançando, que é a figura do quê? Que a gente conhece? Do vagabundo, né, do malandro carioca. E é isso que nós queremos? É isso que nós desejamos para os nossos filhos? É assim que nós queremos consagrar os nossos filhos a Deus? Então, um alerta para a gente. E aí, alguns versículos bíblicos. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário contra a carne. E esse, como vai dizendo o versículo na sequência, é um grande conflito. Nós vivemos num tempo de grande conflito para ensinarmos a palavra de Deus. Quando eu era pequena, minha mãe falava, não vai, e acabou. Mas agora, tem a comunidade na internet, tem no WhatsApp, sai em tudo quanto é lugar, e tem a televisão. Nós temos várias, a maioria das pessoas tem várias televisões em casa. E essa influência está lá, toda hora, com uma chuva constante na nossa cabeça e na cabeça das crianças, dos nossos filhos, tornando isso normal. Eu vi uma pesquisa há algum tempo atrás, que até os 18 anos as crianças vão ver mais de 25 mil assassinatos em filmes e programas de televisão e mais de 25 mil cenas de sexo dentro da televisão. Então, nós estamos sendo bombardeados diariamente sobre essas coisas. E isso nos torna cada dia mais responsáveis de enfatizarmos o que a Bíblia diz. Quem é o Senhor? Nós não vivemos com o padrão do mundo. Nós somos chamados para vivermos diferente, de forma diferente. Nós somos chamados para ser santos, uma vida de santidade, uma vida educando os nossos filhos nos princípios eternos. Nós nos entregamos ao Senhor e nós nos rendemos diante dele, falando, Senhor, eu não sei, eu não sou nada sem ti. Não foi isso que nós fizemos? Senhor, nós precisamos do Senhor e nós fomos salvos. Então, os nossos padrões não são mais nossos, e não são os padrões do mundo, são os padrões que são eternos, e que a Bíblia nos ensina. Aí, diferente do que prega o mundo, oi, a Edna quer falar lá no fundo. A Edna é psicóloga. Uma coisa que eu acho importante, né, como profissional e como mãe também, né, mais como mãe, a gente não vai conseguir retirar da vida dos nossos filhos tudo isso. Assassinato, sexo explícito na TV, a gente vai tentar minimizar. Mas, infelizmente, a gente não consegue conter todas essas variáveis. O que é importante também já que eu não consigo, nem só as mães, né, mas já que nós não conseguimos tirar tudo isso, né, das influências, do visual, da audição, enfim, o que nós precisamos criar nos nossos filhos também é um espírito crítico. Porque se ele consegue desenvolver esse espírito crítico baseado naquilo que nós cremos, baseado naquilo que nós somos e baseados naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, eles vão tentar se desviar dessas coisas, aquilo que praticamente fica meio impossível de não ver, eles vão conseguir, ou pelo menos vão tentar, né, ter esse espírito crítico de não se aproximar dessas coisas, de olhar aquilo e já vir à mente assim,
Isso não é do nosso Deus, isso não agrada ao meu Deus, isso eu não devo fazer, isso eu não devo olhar, isso eu não devo compartilhar, isso eu não devo aderir junto com os meus amigos, já que todo mundo está fazendo, mas eu não preciso fazer. Não é fácil, porque o mundo, né, quando a gente fala o mundo espiritual maligno, ele tem um foco muito grande nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, mais do que nos adultos. Então, é muito difícil. Mas, enquanto mães, pais, tios, avós, enfim, né, família, a gente também precisa sustentar isso em oração. Porque a Bíblia fala, não vou te tirar do mundo, né? Infelizmente, a gente tem que conviver com tudo isso. A gente tem que aprender a conviver com as coisas também malignas, evitá-las. Mas se nós temos por trás uma retaguarda em oração, eu me lembro de Moisés, né, quando ele estava orando, e até nesse livro que na igreja está estudando, que pela aquela guerra lá, e vinha aqueles e sustentavam, né, ele nas mãos. Nós somos essas mãos dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos jovens da igreja, de ficar sustentando-os em oração. Porque é muito, muito importante nós orarmos pelos nossos filhos todo santo dia, não tem jeito. E eu falo como mãe, tem 2 filhos que moram fora, são jovens, e todo dia eu tenho clamado ao Senhor, né, que os sustentem aonde eles estão, porque a gente não pode estar ali guiando, não faz isso, não faz aquilo, não faz o outro. Eles têm que agora caminhar com as pernas deles. Mas eu me sinto em paz quando eu consigo sustentá-los em oração. E eu acho que esse é o nosso dever, né? Criar dentro dos nossos jovens, crianças, esse espírito crítico e sustentá-los em oração. Porque a tentação realmente é forte demais. Ensinar a amar o Senhor, né? Ensinar a amar o nosso Deus. Isso é tão importante que quando eu nasci e fui criada na igreja. E quando eu fui para o seminário, terminei o seminário, entrei na outra faculdade, tudo, e fui passar um ano na Alemanha estudando. Quando eu cheguei lá, eu estava vivendo uma fase super complicada na minha vida, na minha família, tudo. Eu conheci um rapaz, tudo de bom, inteligente, estudioso, brasileiro, estudioso, mas ele era ateu. Ele era ateu, eu sou ateu. E naquele momento, por alguns dias, eu questionei tudo assim na minha mente. Eu falei, então, né? Mas ele é tão legal. Tanta gente da igreja me falou que eu estava exigindo muito. Acho que é um cara legal, isso daí. E aí eu fui falar com a minha mãe. Mãe, fulano de tal, legal. É um bom menino mesmo. Poxa, né? Terminando mestrado na USP, novinho, gente boa, não sei o quê. Bom menino. Mãe, mas ele é ateu. Ele é ateu? E aí? Ele te pediu em namoro? Mas pediu, mãe. E aí, você aceitou, filha? Falei, então, mãe, ele tem uns princípios diferentes, né? Mas eu estou achando que eu vou aceitar. E aí, o que você acha? Porque aí, né, se eu aceitar, eu falando para minha mãe. Ela falou para mim assim, eu não vou falar nada. Eu já te ensinei. Agora vai você e pergunte ao Senhor. Gente, se ela tivesse falado para mim, não namora, não sei o quê, eu acho que eu tinha ido lá e namorado. Pergunte ao Senhor. E aí, tudo aquilo que eu cresci ouvindo, na palavra do Senhor, isso veio de novo à minha mente. E eu lembro que tem um lugar na Alemanha que era o meu sonho conhecer, que é o castelo, o Neuschwanstein, o castelo. E eu não fui. E nós tínhamos combinado de fazer uma viagem num fim de semana. E eu falei, e ele, não, vamos, a gente começa a namorar e vai comemorar num final de semana lá no castelo. Poxa, que legal o castelo. Aí eu orei, e o Senhor falou muito comigo e eu não fui. E eu fui conhecer o castelo em dezembro do ano passado. Casada, grávida já do Mateus. E foi aquilo que meus pais me ensinaram. A palavra do Senhor. Foi o que a Edna falou. Nós não podemos retirar e criar os nossos filhos, as crianças numa bolha. Mas se nós ensinarmos os princípios da palavra do Senhor, o caminho, lembra o caminho, a palavra do Senhor vai estar ali, protegendo e guardando. Só 2 dicas. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a droga entra na casa da gente, através do priminho, coleguinha de infância,
Então a gente precisa estar vigilante, mais do que orando, estar vigilante. Foi muito bom quando a irmã comentou que o pessoal da sua igreja estava dizendo: você está sendo muito exigente com relação a esse rapaz, só porque ele não crê em Deus. É uma experiência que eu vivi. Um pastor de uma igreja onde eu fui membro, ele nada mais, nada menos tinha uma tolerância muito grande com o problema do homossexualismo, a ponto de colocar um rapaz que era claramente homossexual como dirigente da mocidade. O resultado disso é que o filho desse pastor, ele tinha 2 filhos, uma menina e um rapaz, entrou para o caminho do homossexualismo. Então, nós como igreja, nós temos que ter postura muito firme, porque o que o mundo está pregando aí, não está entrando na cabeça só da garotada, não. Essa falsa tolerância aí, porque quando eu costumo dizer o seguinte, a Bíblia diz que a gente tem que amar o pecador, mas odiar o pecado. Eu tenho obrigação, porque Cristo me disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho obrigação de amar o homossexual, eu tenho obrigação de amar a prostituta, a lésbica, o criminoso. Mas eu tenho uma obrigação maior ainda, de combater o homossexualismo, o lesbianismo, pedofilia, todos os tipos de crime. Porque as principais vítimas dessas coisas, a principal vítima do homossexualismo é o próprio homossexual. Então, nós temos que ter postura muito firme e não ficarmos com essa... não existe união entre luz e trevas. Luz é luz, trevas são trevas. Não tem nem cabimento uma serva do Senhor se casar com alguém que é ateu. Então... devemos vigiar e pedir sabedoria ao nosso Deus. Namoro infantil. Está aí a cultura do namoro infantil. Mas é só namoradinho, eles estão dando beijinho e tudo. Eu dava aula em Santa Catarina para grupos gigantescos de adolescentes com musicalização e canto coral. Uma vez aconteceu um fato muito interessante. Uma criança veio e falou: tia, conversa com meu pai que ele não quer mais deixar eu no coro. Aí eu falei: mas por que seu pai não quer deixar você vir no coral? Tia, conversa com ele. Eu fui lá conversar com o pai. Aí, toda, do meu jeito, serelepe. Não, a mãe falou que quer vir, não, deixa ela vir. Não, professor, eu não vou mais deixar vir. Por quê? Eu falei: mas por quê? A menina está indo bem, está cantando bem, está aprendendo. Porque ela está saindo da escola e está indo para a casa dos amiguinhos fazer sexo. Ele disse. Eu tinha uma grade perto de mim, eu segurei assim, na grade, que eu falei: eu vou cair. A menina tinha 10 anos. 10 anos, gente. Então, cuidado com festinhas na casa. Eles vão passar a tarde junto. Quem está lá? Quem está nessa festa? Tem algum adulto que vai estar nessa festa? Prestando atenção no que vai acontecer? A gente vai fazer um trabalhinho juntos. Eu já vi muitos trabalhinhos virarem, barriguinha igual a minha está aqui. Então, nós devemos vigiar. Onde os nossos filhos estão indo? Uma vez a Maristela falou para mim uma coisa muito... que ficou na minha cabeça. Ela assim: não, quer fazer trabalho? Vai lá em casa. Todo mundo pode ir lá em casa. Eu faço almoço, faço sobremesa, faço lanchinho da tarde. Vou estar dentro da minha casa. Então, nós devemos estar vigiando. Vigiar. A Edna. Espera aí, já vai o microfone. A questão de, quando você fala namoro, me vem à mente também outras coisas, né? Que, infelizmente, nós vivemos uma era, e muito cuidado das mães, né? Deixa eu ver se eu consigo falar a palavra correta, né? Adultecer as nossas crianças, principalmente as meninas. Nós nos esquecemos que a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então, a menininha quer pintar unha, quer passar batom, quer ir no cabeleireiro fazer mechas, quer fazer não sei o quê, botar salto alto, e a mãe acha lindo. Desculpa as mães se tem alguma aqui que faz, tá? Mas eu não estou me metendo na vida de ninguém. Mas eu acho que, enquanto profissional, a gente sabe o quanto isso é pernicioso para a criança. A mesma coisa com os meninos, né? Querer a atitude dos meninos muito precoce. Tudo que é precoce demais não é saudável. E a criança começa a queimar etapas.
E toda vez que a gente queima etapas, porque as etapas do nosso desenvolvimento foi criado por Deus, não foi por acaso, né? Ela tem um propósito de ser. Então, quando a gente quer deixar a criança muito mocinha, muito adolescente, quando chega na adolescência, ela já quer ser mulher. E é o que a gente tem visto por aí. Então, criança, ela tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Há coisas que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, e eu procurei muito trabalhar em cima disso com os meus. Quero sentar no banco da frente, os meus filhos são muito grandes. Então, eles tinham tamanho para sentar no banco da frente, mas não tinham idade. Então, não deixava, falei, não está ainda na tua hora. Mãe, mas eu sou grande. Não, quando tiver a idade, você vai sentar. Eu quero fazer não sei o quê. Você não tem idade ainda para fazer isso. Mas eu tenho tamanho. Não tem tamanho, mas não tem idade. E eu sempre trabalhava com a questão da palavra de Deus. Então, aprender ao tempo certo para todas as coisas. Parece um detalhe bobo, mas são coisas que influenciam demais na vida da criança. Então, a gente vê muitas vezes, a gente mesmo como mãe estimulando, e o namoradinho lá na sua classinha, né, da escola. Você já arrumou um namoradinho lá, uma namoradinha? Às vezes a gente faz isso. E a gente, às vezes, se esquece de quanto isso é maléfico para os nossos filhos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, de novo, mas isso já faz um tempo a mais, declarou que as meninas estão entrando na puberdade, menstruando mais cedo, a média agora de 9 anos de idade, por conta da exposição a questões que dependem de maturidade maior. Então, pintar a unha, fazer sobrancelha, usar um monte de maquiagem, de batom, toda a exposição visual que nós temos. Temos que tomar bastante cuidado com isso. Gente, isso aqui é uma série que tem no canal aberto, um canal de família. A Vida de Jesse, é o nome. É uma vida de um menino de 2 anos e meio, que falou para a mãe dele, com 2 anos e meio, para os pais, que ele era menina. E aí as mães o criam desde... Agora já é adolescente. Como menina. No Brasil, nós já temos caso em que o governo foi no Nordeste, um menino de 9 anos, entrou, pediu um advogado e foi pedir para o juiz, porque ele se sentia menina, e os pais, então, aceitaram, e já mudou de nome, tudo isso. Então, cuidado com as influências, né, o que nós estamos ensinando. A criança pode escolher o que quiser? Eu ouço muito isso. Eu trabalho com linguagem, com criança, como fonoaudióloga, então trabalho desde a criancinha que está com problema de falar, a problema de linguagem, de expressar essa linguagem e tudo. E eu ouço os pais de criança de 2 anos, eu não sei mais o que eu faço com ele. Se eu não fizer o que ele quer... Como assim? Se com 2 anos de idade, se eu não fizer o que ele quer, quando ele tiver 15... E aí, esses dias, a minha prima, que vem aqui na igreja também, ela é defensora pública, ela disse assim, Laísa, está cheio de crianças lá, de 14 anos, que a mãe fala, não, eu não consigo dominar. Ela faz o que ela faz o que ela quer. E aí as meninas querem, acreditem vocês ou não, que a defensoria pública dê autorização para elas irem no presídio visitar os namorados e terem lá... Eu não sei, eu esqueci o nome agora. Visita íntima. Né? E aí ela diz que questiona as mães, mas ela faz o que ela quer, não tem quem segure essa menina. Então, olha lá, essa menina tem 10 anos, está ruim, né, para ver? E está grávida. E aí eu coloquei ali também a tão polêmica cartilha de sexualidade que estava sendo distribuída nas escolas. Esses dias eu estava conversando com a Geisa. A Luísa chegou em casa com uma lição da escola, falando sobre família. E aí, a Geisa e o Neemias foram olhar e tudo, e disse que a Geisa já falou, mãe, a professora disse, mas eu já falei para ela que o Senhor não gosta dessas coisas. Então, ela já estava resolvida. Antes de acontecer, ela já estava resolvida do que ela tinha que falar. Então, nós devemos educar os nossos filhos nos princípios do Senhor. E aí, mais uma vez, o que eu deixo entrar na minha casa? Aquelas ali são as bonequinhas monstros.
elas são mortas, elas são zumbis. Elas são zumbis. Então, se vocês quiserem, depois eu posso mandar isso para quem quiser. Elas são mortas, então elas são super maquiadas, bonitinhas, mas tem pedaço de carne podre aqui, tem bichinhos saindo, tem bonequinhos assim, presentes. Então, cuidado. O que seu filho ganha? Você deixa ele ficar? Eu acho o máximo a minha prima, que vem com as crianças aqui, que tem 3. Eles ganham os presentes e, antes de abrir, eles olham. E aí, de novo, ela conversa. Isso tem a ver com os nossos princípios? Mamãe, não tem, é o que a Bíblia diz. Então, vamos levar na loja e vamos trocar. E eles trocam os presentes. Olha lá. Culto aos monstros, aos mortos. Tem muita coisa. Fica bonitinho, é um mocinho, é um bonequinho de pelúcia. É um bonequinho morto. Oh, é tão simples, né? Lá, viu? Olha isso, gente. Olha que brincadeira legal. Vamos lá. De novo, falar da Sociedade Mundial de Pediatria. Eles lançaram uma cartilha. Quem quiser ver, é só entrar na internet e procurar. Falando sobre idade e tempo de computador para criança. Muito tempo de computador tem criado uma síndrome, a síndrome do pensamento acelerado. As crianças não têm memória de trabalho, as crianças não têm memória antiga, as crianças não estão guardando as coisas porque estão passando muito tempo no computador, muito tempo sem essa vivência de conversar, de produzir pensamentos maduros. Vamos lá. E aí, falei de tanta coisa, né? Ruim. Mas tem coisas boas também. Quais são os produtos evangélicos para criança? Gente, tem muita coisa boa. Tem muita coisa legal. O meu sobrinho de 2 anos e meio me contou a história de Samuel inteira. Me falou de Ana e falou de Samuel. Por quê? Porque ele ouviu na historinha, lá do DVD, e porque ele ouviu a mãe reforçar, o pai reforçar, e porque ele ficou com a musiquinha lá, arrepiou o cabelo do profeta, fantasma mesmo, não edite. E ele cantava tudo bonitinho. E tá lá, tem um monte. Tem a vida de Davi, tem a Arca de Noé, tem um monte, tem material aí do jeito que você quiser para criança. Então, invistam em coisas que são eternas, produtos que reforcem a nossa fé, o que nós cremos, o que nós somos. Criando os filhos à maneira de Deus. Quem conhece esse material? Conhece? Mais alguém conhece? Criando filhos à maneira de Deus é um estudo criado por uma igreja, esqueci o nome da igreja agora, e é um material bem legal mesmo. Trata sobre princípios, sobre os princípios bíblicos, sobre educação, um pouco de psicologia, é bem legal. Então, o que a Bíblia fala sobre criar filhos à maneira de Deus? Educarmos através do exemplo, educarmos através do que nós somos. E aí nós devemos ter muito cuidado para nós não sermos incoerentes. Eu ensino o meu filho que não pode mentir, e aí tem aquele exemplo clássico, fala que eu não estou. O telefone toca ou fala que eu não estou. Então nós devemos ser coerentes. Nós falamos que a palavra de Deus é isso e nós não compramos DVD pirata. Nós não deixamos entrar dentro da nossa casa aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nós estamos vivendo aí num tempo que a corrupção está explodindo. E nós? O que a Bíblia fala sobre isso? E o que nós temos educado e temos feito para sermos exemplos aos nossos filhos? Educando com disciplina. A sociedade é liberal, é permissiva. E como nós estamos criando? Quais os padrões? Quais os padrões que nós estamos dando às nossas crianças? Já falei da neurociência, essa é uma pesquisa que saiu na Veja, que fala a importância da disciplina para a criança. E, de novo, não foram pastores ou estudiosos cristãos, não. Foram estudiosos do mundo. O que a Bíblia nos ensina sobre disciplina? A Bíblia nos ensina sobre regras, normas, deveres.
E aí muitos de nós, nossa vida mudou, nós temos uma vida corrida, a mulher trabalha, o homem trabalha, todo mundo, e a gente acha mais fácil fazer tudo dentro de casa do que ensinarmos os nossos filhos a ter disciplina, a ter horário. É mais fácil do que eu chegar em casa, eu estou cansada, ainda vou ter que me preocupar em ensinar e fazer tudo. É o nosso grande desafio em mostrarmos o Senhor, mostrarmos o exemplo do Senhor para os nossos filhos. Esse quadro é maravilhoso. O que seu filho pode ajudar em casa? Quem conhece? Conhece? É ótimo, gente. Tem as idades e tudo que eles podem fazer. A partir de 2 anos, o que ele pode? Quais as responsabilidades que ele tem que ter como criança? E eu trabalho isso. Eu trabalho muito com isso. Sentar com os pais e ensinar, não está falando, não tá se comunicando, não está comendo direito. Então tá, vamos trabalhar. Vamos pôr, quais são os seus horários? Qual tempo você tem com o seu filho? Que tempo você tem se dedicado? E nos que são evangélicos, qual tempo você tem tirado de leitura da palavra de Deus com o seu filho? Ele tem preparado o culto doméstico? As crianças têm que aprender a servir. A servir. O Senhor nos ensina sobre isso. Então, a correção, o mundo está dizendo que nós não podemos corrigir os nossos filhos. O que a Bíblia nos ensina sobre correção aos filhos? A Bíblia fala sobre limites. E o que o mundo fala? E o que nós estamos fazendo? Né? E a disciplina tem resultados positivos quando ela é feita de maneira correta. Então, mais um alerta para nós como pais. Eu creio que é muito importante, se nós percebemos no meio do caminho que há alguma coisa que eu estou descontando no meu filho, raiva, rancor, alguma coisa que me traz do passado, nós temos que colocar isso diante de Deus. E, se preciso, procurar alguém mais técnico, um psicólogo, para trabalhar isso. Porque a disciplina com ira, com grito e com raiva, isso não ensina nada. Não ensina. O mau uso da disciplina, né? Pais incoerentes, exagerados, espancam os filhos, estão sempre em discórdias. O pai e a mãe querem disciplinar os filhos. Essa semana uma amiga me disse assim, lá em casa é tudo à base do grito. Então eu aprendi assim, e agora eu faço com meu namorado assim, porque minha mãe e meu pai gritam. Então eu fui criada à base do grito, e eu grito agora. Como tem sido? É isso que o Senhor nos ensinou? É assim que nós estamos consagrando os nossos filhos? O amor, a boa educação e a instrução no Senhor resultará num aperfeiçoamento do caráter, um relacionamento sadio com a família e um grande benefício para a sociedade como um todo. Aí, ensinar os filhos a palavra de Deus. E muito importante, cuidado com o que você fala da igreja. Nós ensinamos a palavra do Senhor, mas muitas vezes a gente desce a lenha na igreja. E aí, quando eles crescem, que eles falam, por que eu vou? Você fala mal da igreja? Que nós temos bastante cuidado disso. Ana amou a Deus e a seu filho, e o resultado foi muito bom. E eu quero terminar nós estamos no mês da família, e aí bem interessante o que a Junta fez. Tem vários dessas propagandas na internet. Muito mais que as novas tecnologias, a nova geração precisa de novos exemplos de vida. E aí, o lar deve ser um ambiente natural para que a palavra de Deus seja ensinada e aprendida. E que Deus nos abençoe a refletirmos a glória dele e a mudarmos. Nós devemos ser corajosos no Senhor, a falarmos não para o mundo e vivermos uma vida consagrada para que os nossos filhos também sejam consagrados ao Senhor. Amém? Vamos orar? Gostaria que todos abaixassem as cabeças e que você, nesse momento, tivesse um tempo de oração. Um tempo de oração pelos seus filhos, pelas crianças da igreja, ou pelos seus sobrinhos, pelos netos, para que nós possamos ser exemplos para os nossos filhos e que eles reflitam a glória do Senhor
em meio a esse mundo de trevas. Pai, nós nos consagramos a Ti, Deus. E nesse momento, Pai, mais uma vez queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Queremos ter uma vida, Pai, que agrade ao Senhor no nosso falar, no nosso andar e no nosso agir, Pai. Senhor, e que os nossos filhos, Deus, que os nossos sobrinhos e que os nossos netos vejam a Tua glória sendo resplandecida em nossas vidas. Que assim como Ana, Deus, teve uma atitude correta e o seu filho foi uma bênção, que nós possamos, Senhor, buscar sabedoria em Ti, Deus, para sermos bons pais, bons educadores, Senhor. Livra-nos, Senhor, da armadilha do mundo, do não tem nada a ver. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos do está tudo bem, não, é só um pouquinho. Livra-nos disso, Pai. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Que nós, Senhor, recebamos de Ti sabedoria diariamente para instruirmos a nossa família de acordo com o Teu querer. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Queremos ver, Pai, a nossa família rendida aos Teus pés, consagrada ao Senhor. Queremos ver os nossos filhos, netos, sobrinhos proclamando a Tua glória, Pai. Queremos, Senhor, que no céu seja uma festa, Pai, uma festa da nossa família e que não falte nenhum deles, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para brilharmos, Senhor, e para consagrarmos a nossa família e os nossos filhos a Ti. Nós clamamos isso a Ti, Senhor, com muito temor, Senhor. Clamamos ao Senhor, Pai, que possamos ter sabedoria. Nos dê sabedoria, Senhor. Livra os nossos filhos, as nossas crianças, Pai, do mundo maligno, das coisas, dos conceitos que não são do Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, em Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus. Amém.